A gente já falou sobre a passagem de 2D para 3D em Pokémon antes, e nesse vídeo a gente falou sobre as diferenças que aconteceram na forma que os Pokémon eram mostrados nessas duas épocas diferentes, 2D e 3D, na franquia, quando eles criavam designs. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez olhando para os golpes em Pokémon em específico ao invés de falar deles como um todo. E aí vocês podem discutir se eu estou passando pano ou falando mal, porque de acordo com os comentários no último vídeo eu faço os dois ao mesmo tempo. Ao longo da franquia, várias coisas foram introduzidas de uma forma, e ao longo do tempo foram mudando. Golpes não seriam nem um pouco diferente. Nesse assunto, animações de golpes, a gente consegue dividir a franquia em eras diferentes, a 2D, a 3D, e mais uma secreta que eu vou falar depois. Eu só quero começar fazendo uma análise simples. Qual animação entre essas duas é mais bonita? O Explosion, aqui em Black and White, ou essa aqui? Bem, obviamente, tem uma melhor. Mas é agora? Esse aqui? Ou essa aqui? É até longa. Entende o que eu quero dizer? Na hora de argumentar, todo mundo sempre vai pegar os golpes que melhor demonstram a sua própria opinião. Vão focar em puxar saco do que gostam e falar mal daquilo que eles não querem. Então hoje vamos pegar dos dois, o melhor de cada um, pra gente analisar o que mudou de verdade, ao invés de ficar querendo puxar saco ou então só falar mal. Porque senão sempre vai ter alguém argumentando, empresa bilionária. Mas ninguém lembra que quem faz os golpes de verdade, quem tá trabalhando, ainda são os empregados que tem que fazer 934 animações diferentes de cada golpe para cada Pokémon por ano. Então vamos sentar, pensar na situação, 2 golpes, e depois tacar pedra na Pokémon Company por dar esses prazos irrealistas. Primeiro, vamos por eras. Vamos falar em ordem cronológica sobre os golpes de Pokémon. Durante essa época, as batalhas Pokémon tinham um ângulo específico. A gente no vídeo sobre os modelos comentou isso. A angulação com a qual o jogador tá vendo a batalha dá um dinamismo diferente para tudo. Você tá olhando a batalha de um ângulo em terceira pessoa, olhando para os acontecimentos de baixo para cima, dando destaque ao oponente imponente, enquanto você ao seu lado tem seus Pokémon de costas meio de lado para você conseguir vê-los. Como o laço de estar lutando lado a lado com ele contra um inimigo. Essa angulação em batalha não são só importantes para a interação entre os Pokémon em batalha com esses seus sprites, sendo até pensados para isso, mas também sobre os golpes, na hora de pensar o ataque, os golpes usados pelos Pokémon. Essa angulação causa necessidades específicas em vários aspectos. Existe um tipo de ilusão que era muito usado em Pokémon, a ilusão anamórfica. É importante entender isso para entender porque tem tanta mudança daqui para frente. Antigamente com a câmera, ela tinha um ponto fixo em batalha, então as animações de golpes podiam ser feitas focadas só por essa direção. Como você só vai ver desse ângulo, então ele é o único que importa. Logo, os golpes são fixados a ver daqui. Graças a isso, camadas e detalhes são sobrepostos ou colocados por trás para conseguir dinamizar essas interações a partir desse visual. Isso tudo porque, com a câmera fixa, ele deixa a batalha plana, já que tudo é 2D. A partir disso, nós temos a estilização pensada dessa maneira. Pensem como na terceira geração, todos os golpes psíquicos sombrios de gelo, todos tinham os próprios fundos para aparecer de vez em quando durante a utilização de um golpe. Mas não só um fundo. A parte da frente, o sobreposto, também tem vários pontos, sprite works iguais entre si. Vários golpes de gelo usam as mesmas argolas de gelo. Os golpes de pedra, as mesmas pedras. Os de fogo, os mesmos fogos. Só que o diferencial entre eles, o que diferencia as animações entre os golpes variados, são a quantidade e distribuição, diferenciando o dano à base de um visual. Eu só vou fazendo um adendo aqui rapidinho, porque eu sei que sempre tem um. Eu não tô falando disso como algo negativo, é só constatando, porque as pessoas conseguem interpretar da pior forma possível. Dizer que algo foi feito de tal forma não quer dizer que você acha aquilo ruim ou bom, é só uma constatação. Com isso, você conseguir ter uma forma de usar background e foreground ao mesmo tempo e conseguir englobar golpes de forma mais dinâmica com uma identidade visual própria. Mesmo que às vezes... O que é sempre divertido como exemplo, porque sempre foi muito feio. Mas na era 2D nós tivemos algumas mudanças que complexionam um pouco a divisão simplista entre só 2D ou 3D. É mais difícil. Durante a época de Black and White, as batalhas começaram a ter um outro aspecto muito diferente que mudou completamente o seu funcionamento: as câmeras. Esse dinamismo da câmera é uma das coisas que só começou a ter nos jogos depois da implementação do 3D na franquia. Ensinou?
E, sim, o 3D tá em Pokémon desde a 4ª geração, pensa no Distortion World, a Pokémon League, e o novo nós vimos isso não só nas casas, mas em HMs, nas cutscenes. Com esse dinamismo dentro das batalhas também, conseguimos ver facilmente como essas batalhas já não são mais 2D, mas que ainda não tem a liberdade suficiente para ser chamada de 3D. Afinal, você ainda fica preso a um ângulo específico. Então já não é mais 2D, já que você não tem mais uma angulação visual fixa. Mas também ainda não é 3D, porque ainda não é livre. Então é quase um 2.5D? É complicado. Como nessa série eu tô dividindo os tópicos, eu sinto que quando falamos de golpes, a era das animações de combate tem sim uma época diferente do que quando olhamos para modelos em Pokémon. Lá da 1 até a 5 são sprites, aqui eu sinto que da 1 até a 4 é sprite work, e a partir disso você tem muito mais animações 3D modeladas. Os Pokémon em Black and White e XY são diferentes, mas os golpes em si, como eles são feitos e pensados, nem tanto. Ao olharmos para os jogos de Black and White até Sword e Shield, nós vemos uma coisa bem igual em toda essa época. Mesmo que os Pokémon sejam modelados em 2D ou 3D, os golpes dos Pokémon são animados ainda usando uma ilusão anamórfica, uma ilusão angular que mostra de um jeito. Os golpes têm uma câmera fixa da angulação de como eles são mostrados, só que por terem cenários mais complexos, os golpes perdem os efeitos de sobreposição que vimos na era anterior. Nos outros dessa era, nós vemos raramente golpes com animações de background, onde o fundo é alterado. Tem, claro, exceções, é só ver Retaliate agora como exemplo, mas a exceção comprova a regra. Ele se destaca exatamente por não ser igual ao resto. E eu acho que esse é um dos principais fatores por essa estranheza principal com os golpes, a falta de uma ambientação de combate, que é uma coisa que tinha nos anteriores. Isso os deixa muito menos interessantes para a forma anamórfica de animação que estamos acostumados e que estamos vendo aqui. São apenas raios, fogos, águas genéricos sendo jogados de um para o outro de um ângulo da tela. Mas não só isso, a câmera também não está ajudando. O principal motivo de Behemoth Blade, Bash, Pyro Ball, Snipe Shot, Drum Beating, todos esses golpes dos iniciais lendários que nós vimos em Sword and Shield serem dos melhores golpes de todos na franquia, é a combinação de animações também com a câmera a seguir um ângulo para cada cena. Tanto que um dos principais momentos dessa era 2.5D foram os Z-Moves. Os Z-Moves mostram exatamente uma combinação de todas as coisas, animações completas com fundo próprio, a câmera dinâmica, além de também uma animação boa. As animações são mais cinematográficas e, por isso, ou seja, usam mais da câmera e da ambientação. Todos são mais interessantes, ao mesmo tempo que não são a solução. Quero falar sobre a câmera porque mais tarde nós veremos não ter câmera boa, mas que ainda funciona. Mas é importante mencionar, obviamente que um golpe que pode ser usado por qualquer um, alguns Z-Moves, por exemplo, vão ter animações estranhas. Mas isso de verdade é o de menos. Se você acha que todo Pokémon precisa que todos os golpes tenham animações específicas para eles, a gente tem um problema. O problema é esse que inclusive a franquia tinha, até que... Eu considero a era do verdadeiro 3D a era de Legends Arceus pra frente, com só 2 jogos até agora, que é ele e Scarlet Violet. Agora com a câmera livre, tem um problema. Você não consegue mais usar a ilusão anamórfica para gerar animações, pois a pessoa pode estar vendo a batalha de qualquer ângulo. E isso complica tudo. Você agora precisa modelar por completo a animação de todos os golpes, a área de batalha e ainda fazer com que os modelos não tenham problema de colisão, o que é difícil quando se leva em consideração os quase 1000 diferentes golpes com os quase 2000 diferentes Pokémon. Porque, sim, lógico que cada modelo de Pokémon individualmente funciona individualmente, então toda a forma do Charizard diferente vai ter que contar separado um do outro. E por isso aconteceu a corte da Pokédex, aconteceu o corte dos golpes. Eu sinto que se a Game Freak tem um problema em específico, é um de publicidade, mais do que qualquer outra coisa, porque se eles soubessem se comunicar, a gente entenderia muito melhor o que eles estavam fazendo. Porque a gente consegue olhar agora e ver o que eles estavam falando com aqueles mensagens sobre precisamos melhorar as animações. Só que na época não. É só ver como o Legends Arceus cortou tudo, Dex, golpes, e ninguém reclama. O problema não é a ação em si, mas sim como ela é transmitida, muito mais do que qualquer outra coisa. As pessoas se juntam para reclamar de algo
se elas não me entendem. Mas vamos falar dos golpes de Legends e de Scarlet Violet. Porque assim, esses são os golpes mais sem estilo da franquia como um todo. Mas a gente não vê ninguém reclamando dessa ausência de personalidade por aí. Genuinamente, dá pra mostrar todos os golpes do tipo lutador de Legends Arceus, existe uma probabilidade de você não conseguir saber qual é qual sem o texto dizendo qual foi o golpe usado. As animações em si são simples, mas são efetivas em mostrar o combate, principalmente pelo que falta em Scarlet Violet, que é o peso. Em Scarlet Violet, ainda existe uma tentativa de fazer os golpes igual ao fim da era anterior de 2.5D, usando de ilusão anamórfica para dar essa ilusão de peso ao golpe. Ou seja, o Pokémon daquele ângulo se move o suficiente para parecer que do ângulo fixo ele tá acertando o outro, só que como o jogo te permite mudar o ângulo da câmera, a realidade é que você consegue ver o Pokémon mal se movendo para acertar o oponente, não tendo o mesmo peso. É por isso que quando as pessoas falam que é só o problema da câmera, é só você mudar a câmera, dinamismo a câmera, eu acho resumista uma coisa mais complexa. Tudo isso que eu estou falando gera uma desconexão entre esses dois próprios jogos, que são da era 3D, mas a forma de animação dos golpes é a mesma. Só que em Legends Arceus é mais satisfatório por não tentar fazer o visual que nem foi durante todos esses anos da franquia. Ele é diferente, o que é mais um ponto para Legends Arceus para a inovação da forma de combate. Então, quando o Pokémon começar a fazer animações mais simples para conseguir fazer essas interações de combate mais vívidas, é bom. E a gente tem que lembrar que tudo começou com aquele discurso do Massuda falando de melhorar animações. Ele não soube dizer que isso não era daquele jogo e sim para os próximos. Problema de comunicação. Eu sinto que a divisão correta a se pensar sobre como são as eras de animações de golpes em Pokémon na franquia é algo em torno de 2D, sendo do primeiro jogos de Pokémon até a quarta, entre Diamante, Pérola, Platinum, Heart Gold, Soul Silver, e depois de Black and White até Sword and Shield nós temos a era 2.5D, onde nós temos a animação feita por completo, modelada, mas ainda com a câmera fixa, e a 3D de verdade a partir de Legends. A gente tem que esperar pra ver Legends EA pra poder ter ideia de o que eles vão fazer. Porque se esse jogo for focado em batalhas, pode voltar ao 2.5, mas ele também pode ser 3D por completo igual a esses. E o mais importante, eu não falo de Battle Revolution aqui porque, primeiro, ele só pegou as animações de Colosseum e não vou falar de Colosseum, porque eu nunca joguei Colosseum. Eu não vou ver só um compilado das melhores animações e falar, olha como ele era bom, sendo que eu não joguei. Eu não vou opinar em cima de algo que eu não conheço. Eu acho isso completamente improdutivo. Mas se você quiser saber mais sobre outras coisas envolvendo golpes, nós temos a série de explicando golpes aqui que eu tenho que voltar a fazer algum dia, tomara. E o vídeo do 2D para 3D que tá aqui, que todo mundo me odiou nesse vídeo. É divertido ler os comentários. Tem vídeos, opções, clica num vídeo aí.